Pessoal, obrigado por ter me convidado de novo para vir aqui. É uma satisfação, especialmente, assim, é muito legal ver vocês aqui. Eu fico muito satisfeito, muito legal mesmo. E também pude... os amigos se encontram sempre, né? Então, eu tenho muitos amigos aqui, estou super à vontade, e é bem bacana ver que as mesmas pessoas continuam firmes nos seus propósitos. Isso é demais. E eu também continuo firme, não é? Então, eu vou fazer uma reflexão aqui. Na verdade, eu vou fazer uma pequena variação do que eu falei o ano passado, porque me foi pedido alguma coisa sobre como denunciar. Eu gostaria, sim, de ter um telefone único, que fosse um 190, mas que a gente pudesse ligar e a gente tivesse certeza que a gente seria atendido. Mas isso não é realidade nem aqui, nem em nenhum lugar do Brasil que eu conheça. De qualquer forma, eu queria fazer uma reflexão para vocês entenderem por que há uma certa dificuldade das polícias ou das forças de segurança para atender esse tipo de ocorrência. Mas eu quero acreditar que todos nós juntos vamos mudar esse quadro. Talvez não aconteça hoje, talvez não aconteça amanhã, talvez os nossos filhos possam ver. Mas o que acontece é que nós que temos que mudar, fazer a mudança desse quadro. E uma das sugestões eu vou dar aqui em seguida, ok? Minhas informações, quem quiser falar comigo, é mrobs@uol, estou no Twitter. E eu coloquei meu nome lá em cima, não é para aparecer não, é porque algumas coisas que às vezes a gente fala não são totalmente institucional, ou seja, eu não estou defendendo aqui o local onde eu trabalho. Eu tenho meus pensamentos, não é? Eu tenho as minhas teorias. Quando elas são compatíveis, eu coloco totalmente a logo do local onde eu trabalho. Quando elas não são, eu coloco só meu nome. Então, eu represento uma instituição no meu trabalho, mas tenho meus pensamentos pessoais a respeito disso, ok? Vamos lá? Aqui tem que ser use and bold, que a gente só tem 20 minutos para falar tudo. Então, é uma loucura isso aqui. Bom, essa é a Dolly. Opa, mudei aqui, deixa eu ver, voltar. Numa palestra com Phil Arcor, que vários colegas estavam presentes, esse pesquisador disse que normalmente as pessoas acham que os policiais são todos frios, não gostam de bicho, etc. Essa aqui é a Dolly, a minha cachorrinha, foi adotada, está lá comigo há 12 anos. Bom, então, é o que eu disse, eu queria fazer uma reflexão a respeito dessa relação pessoa-animal, ou como diz na Índia, pessoa e pessoa não humana, e o reflexo direto na atuação, especialmente das polícias militares, nesse sentido. Meus amigos, até 1934, nós tínhamos no Brasil apenas as ordenações filipinas. Os animais não eram protegidos, e os poucos animais protegidos eram os silvestres, não com a finalidade de protegê-los, mas é que naquela época os nobres caçavam, e aqueles animais que eram mais caçados deveriam ser preservados para a caça deles, nobres. Então, ordenações filipinas falavam dessa forma. Nós tivemos o Código Civil de 1916, que não falava nada de animal doméstico, era só um objeto, e quando falava de animal silvestre, só falava o seguinte: olha, se eu estou caçando e o animal entra na sua casa, você deve permitir com que eu entre na sua casa para poder caçar esse animal, ou você deve tirar esse animal para ele ser caçado. Eu estou fazendo esse histórico só para vocês entenderem como é que era a legislação, ou seja, que a legislação sempre viu os bichos como um mero objeto. Aquele que o pegar é dono e etc. Em 1934, Getúlio Vargas, olha, 1934, tem uma coisa boa de Getúlio Vargas, foi esse decreto. Esse decreto é utilizado até hoje pelas polícias, pelo Ministério Público, para poder explicar um pouco mais o que são os maus tratos aos animais. Aqueles que tiverem curiosidade, peguem esse decreto, 24.645. Ele descreve quais são os atos, porque quando a gente olha lá na Lei de Crimes Ambientais, matar, ferir, mutilar, ele não explica todas as situações do que seria maus tratos. O que é maus tratos? Cada um tem um pensamento a respeito disso. Mas esse decreto ele descreve um pouquinho, quer dizer, então ele é utilizado hoje como uma fonte de referência para o estudo dos maus tratos. Bom, então, Getúlio Vargas começou a falar nesse decreto, mas ele só mencionava animais domésticos. Em 1941, foi editada a Lei das Contravenções Penais, e ampliou um pouco a tutela dos animais, e passou a incorporar também animais silvestres. Presta atenção. Em 1967, nós tivemos o Código de Caça. O Código de Caça, meus caros, é chamado assim porque ele foi escrito mais para regular a caça do que para proteger os animais silvestres. Até então, nós tínhamos uma norma, que era de 34, depois de 41,
tutelando os animais, mas a partir de 1967, com a edição do Código de Caça, as polícias, especialmente as polícias, começaram a entender que o foco delas deveria ser os silvestres, e não os domésticos. Eu estou tentando explicar para vocês por que até hoje existe uma cultura nos locais das seguranças públicas que não conseguem entender a necessidade de atuar com animais domésticos. É muito comum você ver polícia militar ambiental dos estados atuando na parte silvestre, tráfico de animais, etc., mas não atende uma ocorrência quando tem um cachorro maltratado. Eu estou tentando explicar para vocês por que existe essa cultura nos locais que a gente trabalha. Ok? Bom, para essas polícias, como eu disse, havia uma divisão no entendimento delas de trabalho. Ou seja, animal silvestre deveria ser atendido, independentemente do motivo, pelas polícias, e animal doméstico era visto, naquela época, e ainda existe um pouco disso, como um mero problema de zoonose. Quem que atende zoonose? Os CCZs, que normalmente são dos municípios. Então, era normal, quando eu entrei na polícia, há 25 anos atrás, eu me lembro disso. A gente atendia ocorrência e falava, animal doméstico, isso tem que ser para o município. Só que o município também tinha essa cultura de ver o animal como zoonose. Logo, apanhava o animal, às vezes ele estava maltratado mesmo, levava para ser eutanasiado. Era essa a solução que era dada. Entendo, eu estou tentando explicar para vocês por que existe essa cultura até hoje, que a gente está tentando mudar. Bom, como eu disse aqui no meu slide, essa visão de não atender às ocorrências de maus tratos é absolutamente equivocada por parte das polícias. As polícias têm que atender a esse tipo de ocorrência. Maus tratos é crime, está na lei de crimes ambientais, precisa ser atendido. A resistência não é só por uma questão das polícias, às vezes, enxergarem esse crime com menos importância. Porque sempre fica falando assim, entre eu atender uma ocorrência que envolve uma violência contra as pessoas, eu vou atender e uma violência contra os animais, eu vou atender uma ocorrência que envolve violência contra as pessoas. Normalmente esse o peso que eles dão. Tá certo? Não tá. Eu vou explicar por quê. Bom, em 98 nós tivemos a Lei de Crimes Ambientais. Lá o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais reforça a ideia da preocupação da população a respeito dos crimes, em que pese ser um crime com uma pena ridícula, absolutamente ridícula. Ninguém hoje no Brasil fica preso por maltratar animais. Eu trabalho muito com isso, pessoal. Nunca vi ninguém ser condenado de fato a mais do que uma cesta básica. Quando muito, é um serviço comunitário que não tem nada a ver. O certo seria ir para um CCZ, pegar animal maltratado. Bom, de fato, então, Lei de Crimes Ambientais reafirmando a preocupação das pessoas a respeito desse crime. A outra coisa que a gente precisa refletir, e isso é bem legal, os dados de 2012, o Brasil investiu com pets mais de 12 bilhões de reais. Ou seja, quem não gosta de animais não gasta com eles. Então, há sim uma maior empatia das pessoas em relação aos animais. E tem uma coisa muito interessante, que uma coisa leva a outra, não é? Vocês se lembram daquela enfermeira em Goiânia? Se eu não estou enganado, chama Camila. Então, para mim, ali a mídia percebeu a importância que as pessoas dão para os maus tratos aos animais. Milhões, milhares de e-mails de pessoas revoltadas, etc. Então, que pena que aquele Yorkshire morreu. Mas ele fez um benefício, infelizmente. Mas ele fez um benefício. Por quê? Porque ali, para mim, começou toda a difusão da mídia, e hoje a mídia sabe que se alguém posta alguma informação sobre maus tratos, aquilo vai repicar. Então, é óbvio o interesse das pessoas no que diz respeito ao bem-estar animal. Você ia falar alguma coisa? Então, são fatos que eu estou pontuando que eu gostaria que gerasse mudança. Eu acredito que aqui em São Paulo está mudando alguma coisa. Bom, uma outra coisa que também a gente não pode negar é que a partir do momento em que você tem mais gente com empatia, mais pessoas preocupadas com os animais, a mídia preocupada, a gente também tem nossos representantes políticos, né, que começam a levantar esse assunto como uma bandeira pessoal. E isso tem um reflexo na nossa legislação. E, o final, obviamente, o mais importante é a ação dos protetores da causa animal.
Sem vocês, nós não somos absolutamente nada. E o Estado de São Paulo? Realmente não era diferente até pouco tempo atrás, né? Mas eu quero acreditar que aqui está mudando. Agora, por que está mudando? Em 2005, ao colaborar com a edição de uma resolução sobre a regulamentação da Lei de Crimes Ambientais no Estado de São Paulo, eu, junto com os colegas da Polícia Ambiental, conseguimos colocar lá, discretamente, uma multa administrativa para quem causa maus tratos aos animais. Isso foi uma indicação de que nós deveríamos começar a agir com maus tratos aos animais. Lembram que até pouco tempo atrás eu disse que a cultura era só agir com animais da fauna silvestre? Então nós conseguimos inserir um valor de multa, à época R$500 para cada animal maltratado. Uma mudança de cultura, devagar e sempre, não é? E agora, em 2014, nós mudamos essa legislação e a multa é R$3.000 por animal maltratado. Se o animal vier a morrer em função dos maus tratos, essa multa dobra para R$6.000. E nós conseguimos incluir já na Resolução 48 de 2014, portanto, já estamos aplicando, é uma multa para quem utiliza animais para experimentação em cosméticos. Todo mundo sabe que foi vedado aqui no Estado de São Paulo. A multa é de R$1 milhão. A polícia nós não tem nenhum caso ainda, mas nós já estamos aptos para aplicar esses novos valores de multa, inclusive para aquilo que a gente chamou Lei Beagle. Bom, como eu disse, nós ainda estamos engatinhando, não é? Mas o que eu acredito que esteja, de fato, fazendo as pessoas aqui em São Paulo refletir um pouco mais, é o que eu pude falar no ano passado e que sinto reflexo aqui. Veja, vocês talvez não se lembrem, quem que é do Rio Grande do Sul aqui? Alguém? Ninguém? Esse aqui é o caso de Porto Alegre. Então, aqui é uma mãe segurando uma criança de 2 anos e um filho de 5 anos. E isso aqui tem um pointer para a gente poder apontar? Deixa eu ver. Não tem? Então, lá em cima é um cachorrinho, um filhote, em que a mãe chutava o filhote e falava para as crianças, tu não deve, falando em gaúcho, né? Tu não deve ter dó de animais. E chutava o cachorro. E ficava falando isso. Bom, meus caros, o que esta mãe está ensinando para essas crianças? Ela está gerando insensibilidade. Está gerando insensibilidade. Ela está criando conceitos psicológicos que vão provavelmente fazer dessas duas crianças se transformarem em uns bandidos. Depois serão nossos clientes no futuro. Bom, aqui é a vítima. É o Poodle Rossi. E este senhor aí é quem salvou esse cachorrinho. Fantástico. Isso aqui foi filmado de cima para baixo, um menino de 16 anos que todo dia via o cachorro ficar chorando, filmou, mandou ver na rede, a rede distribuiu, o cara salvou a pessoa, eu não sei, provavelmente ela deve ter pago uma cesta básica também. Bom, o ano retrasado eu fiz uma pesquisa, e aí eu só estou sendo um vetor, onde eu analisei as ocorrências de maus tratos aos animais e as pessoas que foram as responsáveis, ou seja, que foram autuadas por nós por maus tratos. Esse livro, de fato, aplica a teoria do link, de Phil Archer e Frank Acione, que relaciona a grande possibilidade de que pessoas que maltratam animais tendem a ser pessoas violentas contra outras pessoas no futuro. O que é interessante? Que eu peguei as ocorrências de 2010, 2011 e 2012 e relacionei cada uma das pessoas. Marcelo, José, Biondo, todos nós que fomos autuados por maus tratos, eu estou brincando, claro. E fui observando quem tinha outros registros criminais. Então, peguei quem foi autuado por nós, olhei um por um, entramos lá nos sistemas de informação e vimos quem tinha outras ocorrências. 1/3 das pessoas, 1/3, isso para pesquisa é muita coisa, gente. 1/3 das pessoas que foram autuadas pela Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo em 2010, 11 e 12, tinham outros registros criminais. Depois de observar que tinha outros registros criminais, eu comecei a somar. Quais eram esses registros criminais? Estupro, homicídio, lesão corporal, e aí vai. Roubo, furto, todos os crimes. Existe uma gama muito grande de crimes que são muito variados e que não dava para ter uma quantidade isolada, que é a primeira coluna aqui. Depois dessa, qual é o crime que mais foi cometido? Vocês enxergam? Lesões corporais.
lesões corporais é um crime violento contra as pessoas. Ou seja, a gente pode dizer, meus caros, que desse 1/3 de pessoas que cometeram outros crimes, 50% dos crimes que eles cometeram eram de crimes violentos contra as pessoas. Não sei se vocês conseguem ter a ideia da implicação disso. O que eu estou querendo dizer, meus caros, é que atender a ocorrência de maus tratos aos animais, você pode estar quebrando um link, você pode estar evitando uma violência no futuro. Porque essa pessoa que está maltratando o animal é uma pessoa que já maltrata outros animais ou outras pessoas, ou que pode vir a maltratar outras pessoas e outros animais. Ou seja, atender a ocorrência de maus tratos aos animais não deve ser nem menos nem mais, deve ser atendido. Bom, então, meus caros, vale a pena denunciar? Para quem? Como eu disse, eu gostaria muito, talvez a gente chegue lá, de ter um número, 19 alguma coisa, 190, 193, 195, 9, sei lá, 200, só para maus tratos aos animais. É necessário. As pessoas não sabem para quem ligar. Se você perguntar aqui, cada um liga para um lugar diferente. Mas é assim ainda o sistema, inclusive em São Paulo. A primeira coisa que eu diria é que, como a gente tem algumas peculiaridades, eu vou dar o exemplo do próprio Bionda aqui, né? Curitiba é uma referência já no atendimento desses tipos de ocorrência, eles têm equipes para isso, que estão cada vez mais especializadas, então talvez lá, eu não conheço totalmente a realidade de lá, mas talvez lá vale mais a pena ligar direto para o município. A gente, cada um tem a sua peculiaridade no lugar onde você mora, então é importante descobrir isso. Agora, se eu vou denunciar, eu vou tentar enxergar aqui, que está pequeno, eu não uso óculos, mas... Olha, explica ao atendente que você quer fazer uma denúncia. Simples, tranquilo, explica ao atendente que você quer fazer uma denúncia. Informe o seu nome. Por quê? Porque a pessoa que recebe, ela deve preservar o seu nome. Mas ela que está atendendo, está muito acostumada com trote. Falar o nome dá um pouco mais de qualidade na sua denúncia. Informar telefone por contato. Não raras vezes, a gente recebe denúncia, ela não consegue chegar no local. Ou a pessoa saiu, a pessoa que está maltratando, a gente não consegue, e aí a gente precisa fazer um contato com a pessoa. Você viu onde é que está? Informar o local onde estão ocorrendo os maus tratos. Se possível, um ponto de referência. Identificar, se possível, o responsável pela agressão aos animais. Isso é bom. Receber a confirmação de que a ocorrência foi cadastrada. Ninguém, hoje, nos sistemas atuais, recebe uma denúncia e fala, aham. Não, tem que anotar, tem um cadastro, tem protocolo. Pergunte o nome do atendente antes de encerrar a ligação. Se possível, acompanhe o atendimento, não precisa fisicamente, saiba que a ocorrência foi atendida. E caso, isso é o mais fundamental, caso não seja atendida, ligue para a ouvidoria e ligue para a corregedoria. É a forma que a gente tem de cobrar o serviço público que tem que ser prestado. Vale a pena denunciar? Olha esse caso. Essa é uma casa legal, uma senhorinha. O que tem lá dentro? Vocês conseguem ver? Estavam falando de gato aqui, né? Olha os gatos. Agora a pergunta é, como nós chegamos numa ocorrência dessa se não é por meio de uma denúncia? Vale a pena denunciar? Claro que vale. Os bichos agradecem. Cachorro espancado. Pelo que eu saiba, esse cachorro está vivo. Cavalo, olha só, é até o policial usando um local de transporte inadequado, mas era o que ele tinha na mão para poder transportar o cavalo maltratado. Cavalo maltratado. Cachorro utilizado em ações de caça. Isso aqui é só estado de São Paulo, viu? Perdizes abatidas. Rinha de galo. Muitos. Isso é o que mais tem. Talvez vocês não saibam, São Paulo tem muito isso. Esse cavalo aqui, um mês atrás, tivemos a ajuda da PEA, Projeto Esperança Animal. Esse cavalo, pata quebrada, puxando carroça. Vocês conseguem ver aqui, ó? Vale a pena denunciar? Claro que vale. Os animais agradecem. E agora, antes de terminar minha palestrinha, muito rápido, falar o que nós estamos fazendo. Rapidinho. Nós firmamos com a Universidade Federal do Paraná um protocolo para tentar identificar com mais qualidade o que é maus tratos aos animais. Às vezes vocês fazem uma denúncia,
o policial, o guarda civil, ou alguém que tem que atender essa denúncia, ele olha por cima do muro. Tem um cachorro, tem uma casinha, tem água. Não está maltratado. Nós sabemos que hoje a metodologia é 5 liberdades, tem que avaliar tudo e etc. Então, a Universidade Federal do Paraná está nos ajudando a criar uma metodologia para ser utilizada de forma obrigatória por todos os agentes. Ou seja, não é assim, ó, você olhou isso, você olhou isso, você olhou isso, para no final falar se esse bicho está maltratado ou não. Quer dizer, é uma referência. A gente espera aprovar isso até o final do ano e replicar isso para os 100 mil policiais militares do Estado de São Paulo. De forma experimental, nem viatura para transportar o animal maltratado a gente tem. Mas até o final do ano, nós vamos conseguir comprar 6 carros especiais. É uma viatura com toda a estrutura, inclusive climatizada, para poder fazer o transporte dos animais. É uma questão experimental, se der certo, o ano que vem a gente toca o pau. Capacitação para os policiais militares ambientais para atender, e nós vamos ter 6 viaturas e 6 equipes especializadas, policiais extremamente capacitados para fazer esse tipo de ocorrência. No final, não posso deixar como nós temos políticos e nós estamos no momento de revisão do Código Penal, vamos apoiar a ampliação da pena para quem maltrata os animais, porque essa pessoa pode sim causar violência a outros animais e alguém da sua família. Roubei a última página aqui do Alessandro, que eu já vi que ele também usou essa imagem aqui. Pessoal, muito obrigado, forte abraço.